E aí, eu fiz um acordo com eles e meu pai falou assim, olha, presta vestibular pra qualquer coisa, presta qualquer coisa. E aí você faz um ano, depois você tranca. Resultado, eu desisti do intercâmbio, porque eu já tava, aí o jornalismo, pirei. Abriu uma porteira. Fiquei apaixonado por aquilo. A TV vai acabar? Não vai acabar. Não vai, cara. Ela vai se transformar como tudo. O canhão da televisão é um negócio absurdo, velho. Então, e eu peguei a primeira eleição do Obama. Eu adoro contar que ele me segue no Twitter. Muito bom. Nessa viagem, eu tive a certeza absoluta que eu precisava voltar pra Nova York pra morar. Na época de modelo, o primeiro lugar que eu fui, onde? Londres. Falei, pô, vou falar inglês, né? Vou falar proper English. Aí, rapaz, eu cheguei, saí do metrô e a rua que eu ia ficar era Libéria. Ok? Falar em português, ok? Beleza. Libéria Road. Please, Libéria Road. Libéria Road. Aí outro, Libéria Road? There's no Libéria Road around here. Eu falei, Libéria Road. Aí, falei assim, let me see the paper. Aí, Liberia Road! Em determinado momento, chegando um pouquinho depois da metade dos ensaios, alguma coisa acontece que o texto entra. Cara, entrou. Uau, aí ele entrou, cara, ele tá ali, aí ele entrou tudo, cara. Aí entra o seu texto, entra o texto de todo mundo, aí você sabe Meu, é a coisa mais linda do mundo, velho. É um clique, né, que dá. É louco, né? É louco. Eu nunca tinha vivido isso, porque eu nunca tinha feito um papel tão grande. Bem-vindos ao Wine Opencast, o podcast onde histórias fluem com leveza, verdade e profundidade. Como um bom vinho compartilhado entre amigos. Hoje a gente vai receber um dos comunicadores mais queridos da televisão brasileira. Jornalista, apresentador, repórter, empreendedor e uma figura que atravessa décadas da TV com credibilidade, espontaneidade e conexão com o público. E já passou por grandes emissoras, teve coberturas marcantes, marcou formatos variados e atualmente todas as manhãs ele está no ar no Hoje em Dia da TV Record, um dos programas matinais mais queridos e mais assistidos da nossa televisão. Bom, acho que você já sabe de quem eu tô falando. Tô falando do meu querido, adoro esse cara, Celso Zucatelli. Irmão. Obrigado. Que alegria. Pô, com essa apresentação, eu posso vir sempre aqui, cara? Tá convidado. Tá sempre convidado, cara. Tô muito honrado, muito obrigado. Você sabe que eu sou seu fã, te adoro, E eu cara. sou seu fã, cara. Já falei isso. Vamos ficar rasgando cedo aqui. Falei isso no ar, quando fui seu convidado num programa na TV. E aí estive lá com você. E é um prazer sempre estar com você, meu irmão. Muito obrigado. Parabéns, adorei a ideia, adorei o formato. Que legal. Tô muito feliz de estar aqui. Obrigado. Eu tô muito feliz também, muito feliz em poder te receber aqui, porque a gente tem essa conexão, né, cara? Colegas de TV e é um universo que a gente acaba dando essa migrada, né? Você continua na televisão, fazendo brilhantemente, como sempre fez. E eu resolvi partir mais para o lado do digital. Tô muito feliz. Então, acho que muita gente fala, a televisão vai acabar. O rádio acabou? Não acaba. Com o advento da televisão? Não. Claro que não. Eu acho que é só um complemento. Eu acho que é mais uma ferramenta que a gente, né, tem oportunidade de usar, tem oportunidade de aprender e tem oportunidade de receber, né, os caras que a gente gosta, os amigos aqui, que é demais. Agora, bom, aqui a nossa ideia é bater papo com vinho e saber além do profissional, né? Saber da pessoa. Como é que você despertou assim, cara, eu gosto de televisão, eu quero fazer televisão. Teve um momento assim na sua vida que você falou, bom, é isso que eu quero fazer? Ou você foi receber um chamado? Cara, foi tudo muito automático na minha vida, Juan. Eu terminei o colégio. No meu tempo a gente falava colégio, né, cara? A gente falava. Médio, né? Então, eu tinha 16 anos. E aí eu fiz um acordo com os meus pais que eu faria um intercâmbio antes de fazer a faculdade, já que eu terminei a parada antes. Então, vou terminar antes, vou ficar um ano fora e aí vou entrar na faculdade com a mesma idade que todo mundo. Beleza? Todo mundo concordou e achou legal. Então, ficou ótimo. O que aconteceu? Isso a gente está falando de 1989. Foi um ano em que os intercâmbios para minha cidade não estavam rolando, cara. Qual era a cidade? Santo André, eu sou do ABC Paulista. Tá. E tinha uma regra que você trocava moleque. A ideia era essa, entendeu? O intercâmbio, você mandava um moleque para uma família e recebia um moleque na sua família. No meu distrito, naquele ano, não estava vindo ninguém dos
dos países para onde eu gostaria de ir, porque eu queria falar inglês, eu queria estudar inglês. Então eu queria ir para a Austrália, para Nova Zelândia, de preferência, ou para os Estados Unidos. Beleza. Naquele ano não veio ninguém. E aí veio gente da Turquia, veio gente do México, e para um garotão não tinha a noção da importância que seria também o intercâmbio para esses países. Com 16 anos você não tem essa sacada. Não tem. Hoje eu teria. Eu adoro a Turquia, adoro o México e teria ido com muita felicidade. Mas com 16 anos não sabia disso. Enfim, e aí eu fiz um acordo com eles e meu pai falou assim, olha, tá mantido o nosso acordo, você não precisa ir esse ano, você pode ir no ano que vem, tá de boa, só que eu não quero que você pare de estudar. Porque você já trabalha, eu já trabalhava, então você vai perder o embalo, cara. Você vai perder o embalo do estudo. Eu sei como é que é, então não vai ser bom isso para você. Presta vestibular para qualquer coisa. Presta qualquer coisa. E aí você faz um ano, depois você tranca. Beleza. Acordo feito. Pronto, vamos lá. E eu prestei. Na época a gente usava um barato que era o Guia do Estudante. Era um livro desse tamanho assim, com os cursos das faculdades e tal. Eu fui lá e peguei o melhor curso de cada faculdade. Eu fiz assim porque eu não tinha compromisso com nada, ninguém tava me cobrando nada, cara. Tava de boa. E aí, um moleque desencanado, com tudo muito fresco na cabeça e sem nenhum tipo de pressão, tem uma facilidade melhor para encarar esse tipo de prova. Com certeza. É mais fácil do que o cara que tá sonhando com aquilo desesperadamente e tal. Não era meu caso. Eu tava de boa, não tinha ninguém me cobrando de nada. Eu acabei passando em alguns cursos. E aí eu escolhi o que era mais perto da minha casa, cara. Que eu pegava só um ônibus. Que era jornalismo na Metodista. De São Bernardo, eu morava em Santo André. E assim eu virei jornalista. Foi desse jeito, cara. Resultado, nesse primeiro ano mesmo, eu consegui um estágio, que não chamava estágio na época, porque não era permitido estágio, já no Jornal Estado de São Paulo. Eu já fui trabalhar no Estadão. Já foi grande. Porque meu pai trabalhava com carro, era vendedor de carro. E eu consegui uma vaga no Jornal do Carro. E era uma parada que eu conhecia muito, eu aprendi a ler no Jornal do Carro. Resultado, eu desisti do intercâmbio, porque eu já estava... Aí o jornalismo... Pirei, abriu uma porteira. Fiquei apaixonado por aquilo. E comecei minha carreira. E aí comecei minha carreira fazendo jornal, aí prestei outros vestibulares. Eu gostava de estudar e fiz outros vestibulares, fiz outros cursos universitários, tudo mais ou menos ao mesmo tempo, né? Molecão, 16, 17 anos, né, cara? Você não precisa dormir, né, cara? Não dormir. Pra que dormir, né, velho? É. Aí foi. Resumindo, para chegar na parada da televisão, quando eu me formei e terminei as faculdades que eu estava fazendo e tal, eu me senti com muito tempo livre, porque afinal eu só trabalhava. E o resto do dia estava muito livre. Para quem fazia faculdade, cheguei a fazer 3 faculdades ao mesmo tempo. Cara, fiquei com o tempo muito livre. Aí eu comecei a fazer outros veículos para aprender a fazer outras coisas. Comecei a fazer rádio, como você disse na introdução, né, cara? Afinal, o que é, né? Hoje a gente tem os podcasts e tal, é o rádio on demand, né, cara? Então, sim. E beleza. Comecei a fazer rádio para pegar o jeito de outras mídias, sempre paralelo ao Estadão, que era o meu, na época, emprego principal, porque eu curtia muito aquilo e tal. Comecei a fazer rádio, 1 ano depois, eu fui fazer televisão, porque eu queria aprender a fazer televisão. Eu estava 1 ano fazendo rádio, teve uma mudança na época na própria TV Record, na Record, foi a primeira emissora de televisão onde eu trabalhei, depois eu saí e voltei. E aí eles estavam fazendo uma mudança lá tal, eu me candidatei, peguei uma vaga e fui trabalhar lá na Madruga. Foi assim que fui parar na televisão, para que eu tivesse outros acessos a outros veículos. Eu não queria saber fazer uma coisa só, entendeu? Eu não queria me prender apenas no jornal. Eu queria saber fazer outras coisas. E aí, não saí nunca mais. A televisão é um bichinho danado, né? Cara, é apaixonante. Eu acumulei tempo que deu, tempo que eu consegui fazer as duas coisas ao mesmo tempo, rádio, televisão, televisão e jornal. Eu fui acumulando, mas em algum momento, cara, você não consegue mais. Aí você tem que escolher. E você passou, então, por várias funções dentro da televisão, sim, até chegar a ser apresentador. Sim, cara. Eu fui fazer... Eu entrei na televisão por onde... É o melhor lugar onde você pode entrar, que é para você aprender no jornalismo, que chama rádio escuta. Hoje ainda existe isso, eles chamam de central informativa, né, cara? Mas era você ficar ouvindo rádio, ligando para a polícia, ligando para os bombeiros, fazendo uma ronda. É a porta de entrada da notícia na emissora de televisão. E eu já era editor de um caderno no Estadão, cara. Era muito diferente, né? Eu tava vivendo uma situação muito diferente. Mas aqui eu queria aprender, cara. Aprender. Então foi muito legal para mim. Porque daí eu fui para chefia de reportagem, para reportagem, e aí fui aprendendo as coisas e passando por diversas funções. E foi rico demais para mim, cara. Rico demais. E é bacana você tá expondo essa sua trajetória.
Porque muita gente que pode estar assistindo agora, né, dessa nova geração, porque hoje o pessoal não quer aprender muito, né? Ele já quer entrar como diretor, já quer entrar como CEO da empresa, já quer, né? E esquece o quão bacana e enriquecedor que é você passar por essas fases, né, cara? Você ter essa escalar, né, para você conhecer o ambiente, para você conhecer as pessoas, para você se inteirar. Ao meu ver, assim, você consegue resolver, porque se tem um lugar que acontece problema é na televisão. Nem me Ainda fala, mais cara. em programa ao vivo, que nem você faz hoje em dia. Nossa, cara. Né? Eu comecei na televisão fazendo programa ao vivo. E eu não tinha ideia, porque eu fui alçado como apresentador, estava vindo da minha carreira de modelo, estava vindo de outro lugar, entrei ali, o Wilton Franco virou para mim e falou assim, vai, garoto, me segue no ponto. Até que um dia, o Wilton era danado, né? O Wilton Franco, grande, que me deu a minha primeira oportunidade na televisão, ele ficava no ponto falando pra gente, né? O que falar? Ele falava e a gente repetia. Aí um dia, rapaz, eu me enchi de razão e fui falar sozinho, né? Fui falar por minha conta. Aí ele no ponto pra mim, vai falar sozinho? Então vai. Aí eu, ao vivo, programa ao vivo. Ao vivo, eu olhando pra câmera. Vai continuar? Eu... Então vem comigo. Eu falei... Então vem comigo. Pá. Maravilhoso, cara. Que alívio, cara. Muito bom, né? Muito isso. Bom. São experiências que você jamais vai esquecer. Eu lembro de uma época que eu tava lá, cara, e tinha um editor de esportes, o Breno, gente boa de tudo e tal. E aí a gente tava num domingo de plantão na TV e ele chegou, cara, com o Estadão assim, cara. Ele chegou na sala lá, na Rádio Escuta, eu lá, né, cara, ouvindo rádio e tal, escrevendo, máquina de escrever, tá, velho? Sim, tava lá escrevendo as notas e tal. Ele falou, escuta aí. Esse cara aqui é seu parente? Né, cara? Tinha uma matéria gigante no Estadão lá, né, cara? Uma matéria enorme, chamada de capa e tal. Eu tava lá, Celso Zucatelli e tal. Ele falou, esse cara é teu parente? Você viu que o nome dele é igual ao seu? Eu falei, não, cara, sou eu. Ele falou assim, como assim é você? Eu falei, sou eu. Não tô entendendo, cara. Sou eu. Ele falou, mas o que você tá fazendo aqui? Eu falei, tô aprendendo. Isso aqui é outra parada. Isso aqui eu já aprendi. E ainda todos os dias continuo aprendendo alguma coisa. Esse ambiente de vocês aqui eu não sei nada. Então eu preciso aprender. Então eu tô aqui aprendendo. Ele falou, é sério? Eu falei, é sério. É sério. Aí ele pegou o jornal, tá? Ele foi lá e aí tinha, né, a parte onde mostra a função de cada um e tava lá. Eu era editor de um caderno e tal. Ele falou, cara, não faz nenhum sentido. Eu falei, não faz total sentido, velho. Eu tô aqui aprendendo. Eu não sei nada desse negócio que vocês fazem. Agora vamos falar do inglês, porque a gente tem isso em comum e eu nem sabia. É um dos meus grandes sonhos dessa idade, né? Eu sou um pouco mais velho que você. Nada. Eu tenho 60 já. Você não tem 50 ainda. É que você não para. Bom, um dos meus grandes sonhos era viajar, fazer intercâmbio justamente para aprender a falar inglês. Eu tentei, meus pais não tinham condição de me mandar, eu queria entrar pela natação, comecei a ficar velho, 18, 19 anos para o esporte já é velho, né? Assim, né? Já as coisas começam a ficar mais difíceis e através da profissão de modelo, as portas se escancararam para mim e eu pude realizar o meu sonho, o meu desejo, que foi viajar. Passei 7 anos fora trabalhando como modelo e principalmente aprendendo línguas, dentre elas o inglês. Pra você ter uma ideia, eu pratiquei o meu inglês morando na França. Espetacular. Maravilhoso isso. Até hoje, meu francês é macarrônico, mas o meu inglês, cara, é minha segunda língua. Falo fluente, sem problema, porque eu amo falar inglês. E como é que ficou a sua história com o inglês, com a língua, com esse desejo? Você deixou de lado? Não. Você foi atrás depois? Fui, como cara. É que foi? Isso é muito legal, porque assim como você, meus pais também não tinham condições. Eu ia fazer o intercâmbio pelo Rotary. Uhum. E aí por isso que troca moleque. Sim, Eles iam pagar um moleque na escola lá e dar comida pra ele. Sim. E eu ia pra lá. O único custo deles ia ser a passagem e ponto, velho. Sim, também não dava. Aquelas empresas de contratar intercâmbio não era, né, não era pra gente. Sim. Mas estava de boa. Mas uma coisa minha mãe sempre fez questão, que a gente estudasse inglês. Ela pegou no meu pé com essa parada, porque ela não falava e ela não se conformava de não falar.
Então ela queria que a gente falasse. Então ela pegava no meu pé e tal, e tal. E eu gosto muito de idiomas. Eu adoro, velho. Eu sou apaixonado por isso. Apaixonado por aprender idiomas. Eu adoro. Se eu pudesse, eu falava todos, cara. Comunicador, né? A gente não é gosta. à toa que você é comunicador, né? Mas é muito legal. É muito legal. Cara, é muito legal. É apaixonante. É. E aí eu fiquei com essa parada. Então, eu falava inglês, mas uma coisa é você falar o inglês da escola, outra coisa é você viajar. Você sabe disso, você viveu isso na prática. Eu fiquei com essa parada mal resolvida, mas muito mal resolvida. Daí o meu sonho de ser correspondente internacional. Eu queria ser correspondente internacional para resolver aquela parada do intercâmbio que eu não fiz. Era um negócio muito mal resolvido para mim. Então, quando eu consegui ser correspondente, eu realizei um sonho de um moleque de 16 anos. Não apenas de um jornalista que vai cobrir a eleição do Barack Obama, não. Também tinha um moleque de 16 anos realizando esse mesmo sonho ali. Então isso foi uma coisa muito importante para mim. E eu dou muito valor para esse negócio do idioma. Quando eu tinha 13 para 14 anos, eu fiz uma viagem de ônibus para o Chile. Eu e um amigo. Eu tenho um amigo chileno, grande amigo meu, Gabriel, e ele nasceu no Chile e morava aqui porque os pais saíram fugindo da ditadura, vieram para o Brasil, aquela parada toda que acontece em vários lugares do mundo, e eles moravam aqui no Brasil. E ele de vez em quando ia com os pais para lá. Os nossos pais eram conhecidos e tal, a gente estudava na mesma escola e tal. Um belo dia as mães conversando e tal. E se os meninos fossem para o Chile de ônibus? Minha mãe achou legal. Minha mãe sempre curtiu essas paradas. Ela sempre botou muita pilha pra gente ganhar o mundo, entendeu, cara? E aí, não, vamos bolar isso daí. Então foram 2 moleques com 13 para 14 anos, pegaram um ônibus aqui em São Paulo e foram pro Chile. Lá eu fiquei 4 meses viajando de mochila. E eu fiz o Chile de ponta a ponta. E voltei. 4 meses? 4 meses, cara. Voltou falando espanhol. Voltei falando espanhol. Claro. Sem saber escrever. Sim, mas em 3 meses eu falo espanhol porque meu pai é argentino e nós recebemos em casa uns parentes que ficaram 6 meses morando em casa. Cara, no 3º mês... Você tava falando? Tava falando. Ainda moleque, né, cara? Fluente. Esse meu brother, o Gabriel, fez uma coisa muito legal. Quando a gente passou a fronteira do Brasil com a Argentina no ônibus, ele parou de falar português. Olha que... Ele falou, agora o problema é seu. Ah, que bacana. Agora vem comigo... Você vai aprender essa língua, cara. Legal. Eu voltei falando. Mas também mal resolvido porque eu não escrevia. E aí uma das meu 3º curso universitário, quando eu estava fazendo jornalismo, eu fazia rádio e TV, aí eu fui fazer letras em espanhol, porque eu queria aprender a gramática, eu queria aprender a escrever e tal. Eu sempre vou em busca dessa parada do conhecimento dos idiomas. Quando eu tirei meu passaporte italiano, eu não viajei com o passaporte enquanto eu não aprendi a falar italiano. Olha. Eu não usei o documento, Você é danado, hein? Eu fui estudar o italiano primeiro, para depois usar, porque eu tinha vergonha de usar o passaporte sem falar a língua. Ah, mas chegando lá, 2 mesinhos já... Legal, não é? Ah, bom demais. É isso, cara. Então, eu adoro isso, eu dou muito valor. Foi legal você tocar nisso, porque eu sou apaixonado. Se eu pudesse, eu aprenderia mais, cara. Pô, eu como você, sempre estudei, né? Minha mãe, ela falava... quando eu nasci, ela trabalhava na Marinha Mercante, né? Numa empresa da Sunamar, Superintendência Nacional da Marinha Mercante. E ela falava inglês e francês, e por isso que ela taquígrafa, daquilógrafa, enfim. E ela sempre me incentivou. E eu fiz IBEL, fiz cultura inglesa, fiz isso aí. tudo. Né? Mesma coisa. Aí, pô, na época de modelo, primeiro lugar que eu fui, onde? Londres. Falei, pô, vou falar inglês, né? Vou falar proper English. Aí, rapaz, eu cheguei, saí do metrô, e a rua que eu ia ficar era Libéria, ok? Tá. Falar em português, ok? Tá, Libéria Road. Tá. E aí, pô, cheguei, mostrei pra onde... Libéria Road. Não é aqui. Libéria Road. Puta, aquilo já foi me dando, né, cara? Libéria Road, ninguém sabe. Puta, o cara que me deu o endereço errado da casa dele. Ele me ferrou, e agora? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou me virar e tal? Aí fui no correio, né? No post office, que era do lado da estação de trem, Highbury Islington, me lembra até hoje. Olha isso, cara. Aí, porra, fiquei na fila e tal, perguntei, please, Liberia Road. Aí outro, Liberia Road? There's no Liberia Road around here. Eu falei, Liberia Road. Aí um falou assim, let me see the paper. Aí ele me deu, oh, Liberia Road! Olha isso, cara. Olha isso, cara. Um I, cara. Um I. Né? Olha lá. Liberia, né? It's just around the corner. Eu falei, meu Deus do céu. E aí eu devia estar com a cara tão apavorado, cara, que na hora que o meu amigo me recebeu, ele... Ufa, né? Sensacional, cara. Cara, foi uma loucura. E aí, pô, daí pra frente...
Foi muito legal, porque você vai aprendendo essas manhas que você só aprende Lá. se você morar no lugar. É isso, Mas cara. onde você improve your English? Nova York, brother. Lá. Como correspondente, sem dúvida nenhuma, Quanto cara. tempo você ficou lá? Quase 2 anos, cara. Aproximadamente 2 anos. Eu fiquei até a posse do Obama. Quando ele tomou posse, eu vim embora. Minha missão era cobrir até a posse dele. É mesmo? E aí eu fiquei até a posse, depois da posse eu voltei para o Brasil. Então foi quando eu aprendi de verdade. O que me deu o start de querer morar lá, além dessa vontade toda quando eu era garoto, eu fiz um MBA em finanças. Quando eu estava fazendo jornalismo, eu já trabalhava com Peraí. Vamos voltar um pouquinho para trás. Quantas certificações você tem, cara? Não, cara, assim, Pelo amor de Deus, ó, você formou em jornalismo, já fez faculdade de letra. Mas letras rádio e TV eu não terminei, eu fiz só pra... eu fiz pra buscar conhecimento, entendeu? Eu fazia o rádio e TV pra ter mais conhecimento do jornalismo. Eu fui fazer letras pra poder deixar o português legal, bacana, porque eu saquei que eu ia precisar disso como jornalista e porque eu queria melhorar o meu espanhol, queria saber a gramática, então por isso que eu fui fazer em botar espanhol. o ponto de interrogação antes. Cara, essas coisas, mas que são muito importantes, cara. São. E aí eu cobri economia e eu sentia que eu tinha uma dificuldade muito grande. Essa época que você foi pra lá foi pela Record. Pela Record. Eu tinha terminado um MBA, esse MBA em finanças, então eu tinha muitas fontes, muitos contatos, tinha acabado de estourar a crise financeira lá, eu fui em 2007 a 2009, né? Então, e eu peguei a primeira eleição do Obama, que foi muito legal. Pô, imagino. Uma das coisas mais incríveis Eu da minha imagino, vida. Eu adoro. Eu adoro contar que ele me segue no Twitter. Muito bom. Porque muito eu fazia bom. parte dos jornalistas que cobriam aquilo. E ele começou. O Twitter ficou popular por causa dele, né? O Hoje o X. Porque ele foi o primeiro político a fazer campanha utilizando uma rede social. Olha que loucura. Então, aí, cara, eu cobri economia e só que eu ficava incomodado, Juan, porque eu não conseguia traduzir a economia como deveria. Eu entrevistava o economista, eu entendia razoavelmente o que ele estava falando e, consequentemente, eu estava passando para o telespectador, para o leitor, para o ouvinte, razoavelmente o que eu deveria passar. Aquilo me incomodava, velho. Aí eu falei, vou fazer um MBA em finanças. E fiz. Na época, a BMF, antes da fusão com a B3, eram 2 bolsas, né? Era Bovespa e BMF. E a BMF tinha um MBA para jornalistas de finanças. Eles faziam uma seletiva lá, uma seleção e tal, beleza. Eu passei e fui fazer esse MBA. E o curso terminava numa viagem para os Estados Unidos, passando por Chicago, por Washington e por Nova York, para você ter acesso às bolsas, ao Fundo Monetário Internacional, blá, 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 essa coisa toda para você entender mais. Você ia buscar um pouco mais de conhecimento lá. Nessa viagem, eu tive a certeza absoluta que eu precisava voltar para Nova York para morar. Porque eu já tinha ido como repórter, eu já tinha ido como turista, mas foi a primeira vez que eu saía de manhã para estudar, que eu senti uma coisa muito diferente. Falei, eu preciso morar nessa cidade. Então, eu sou apaixonado por Nova York, cara. Eu sou absolutamente apaixonado por essa cidade, velho. Apaixonado. São dois. E foi lá que meu inglês ficou como ele precisava ser, entendeu? Mas com muito esforço, viu, cara? Porque no meu dia a dia, eu falava português, minha equipe era brasileira. Então, todo o período... Porque eu falava inglês nas entrevistas, cara. É pouco, é muito rápido, né? Então, todo o período que eu estive lá, 100%, eu tive matriculado em escola. Eu sempre estudava à noite. Eu saía... Você já era casado? Já. Eu saía do trabalho... Não, você podia ter arrumado a namorada. Não. Americana. Podia, mas minha mulher tava com Não, tá ótimo. Melhor assim. E eu saía do trabalho, da TV, e eu ia para a escola. Nem sempre eu estava em Nova York, eu viajava muito pelos Estados Unidos. Sim. Mas se eu estivesse em Nova York, antes de ir para casa... Mas isso é até bom, porque às vezes em Nova York o pessoal falava muito espanhol, né? Tinha muito difícil às vezes achar alguém que fala inglês. Exatamente. Então essa viagem sua deve ter te beneficiado bastante. Muito. Eu morei 3 anos e meio em Nova York, né? Mas trabalhando como modelo, eu ia muito para Los Angeles e viajava muito também. E independente da equipe que fosse, de qual país fosse, todo mundo falava inglês. E por isso que eu falei inglês na França. Porque toda a equipe, eles falavam em francês entre eles, mas quando ia falar no geral, qualquer era inglês. Outsider tinha que ter inglês ali, né? Era inglês. Então, isso aí foi que acabou me beneficiando. Mas o inglês é uma língua fascinante, né? Porque ela tem uma objetividade. Eu acho que... Não sei se tem outra língua que seja tão objetiva. Eu me pego pensando em inglês para traduzir para o português várias vezes, cara. Porque tem algumas coisas que são mais simples no inglês. Tem algumas coisas que são mais óbvias no inglês. Exatamente, mais objetivo, né? Cara, você pensa assim e fala, peraí...
pô, no inglês é mais fácil, né? Como é que eu vou construir isso para ficar tão fácil assim em português, né? Porque a nossa língua é muito complexa, né? Muito complexa. Riquíssima, né? O português é riquíssimo, né, cara? Lindo. Assim, lindíssimo. Nada contra né, o nosso português de forma nenhuma. Ao contrário, muito pelo contrário. Exatamente. Mas eu acho que até o fato de quando a gente aprende outras línguas, a gente acaba até valorizando mais o português por toda essa complexidade, por toda essa complexidade, mesmo, essa riqueza, vamos dizer assim. Você sabe que por isso eu dou um valor enorme, cara, quando eu encontro um gringo que fala bem o português. Eu falo, cara, você é porrada, irmão. Eu sou seu fã. Porque é difícil, cara. É difícil pra gente. Às vezes, a gente em português, cara, você faz programa ao vivo, você sabe do que eu tô falando. Às vezes eu tô falando, cara, e eu preciso buscar, né, uma melhor palavra para colocar ali e tal, que a gente acaba fazendo isso. Você aprende a fazer isso muito rápido. Sim. Mas você precisa pensar, às vezes, peraí, essa palavra não vai ser legal aqui, deixa eu trocar e tal. É um desafio. Você imagina para quem não é nativo nesse idioma, meu. Então é bem complicado. Tem gente que fala muito bem em português, muito, né? Cara. Muito gringo que fala muito bem em português. Eu fico impressionado, cara. Eu sigo alguns... Eu adoro seguir os gringos, né, cara, que gostam do Brasil. E aí eu sigo alguns nas redes sociais. E eu vejo os caras falando, eu falo, meu Deus do céu, cara, o cara é bom. O cara é bom. Os caras são bons. É legal, né? É legal de ver, né? Eu gosto bastante. E você morou onde em Nova York? Eu morei no Battery Park. Eu morei no sul da ilha, velho. Sul da ilha. Demais, né, cara? Maravilhoso. Minha mulher olhou 60 apartamentos até encontrar um que ela gostasse, velho. Não tenho dúvida. 60, brother. Podia ter olhado mais 60, porque ela tinha não muito. É? Principalmente nessa época tinha muito. É isso, né? cara. Ela olhou 60 apartamentos, ela entrou nesse. Esse era um prédio muito pra gringo, porque não é fácil quando você tá chegando lá, você não tem histórico de crédito. Nos Estados Unidos é tudo histórico de crédito. E aí você não tem, né? Hoje a gente até já tem no Brasil, está começando também, mas lá isso é muito forte. E eu não tinha. Então eles exigiam um depósito forte em conta corrente, que a gente fez, tá beleza? Tava feito o depósito lá, beleza? Só que ainda assim alguns prédios não te aceitavam. Esse prédio era um prédio para gringos, muita gente do mercado financeiro. Você está ali do lado do mercado financeiro. Então muita gente... Era um conjunto de prédios que tinha do lado direito, assim, na época prédios, tinha o WTC, tinha um grande amigo que morava ali. Do lado ali, do lado. Muito ali. Passava pelo WTC todos os dias, cara. Isso. E aí ela achou esse prédio, que era incrível, cara. Vista pro Rio Hudson. Novinho. Brother, foi uma coisa de louco. E sabe o que é muito legal? Que depois de mim, neste mesmo prédio, vários colegas jornalistas de diversas emissoras e tal foram morar lá, porque aí eu era a indicação. Olha! E aí eu era a indicação da galera. Então, sempre tem um correspondente brasileiro morando nesse mesmo prédio. Que bacana, é muito legal. Que bacana. The Virginian. Bom, nosso programa aqui é onde bons vinhos encontram boas conversas e você me falou que você não está bebendo, você está nos seus alguns anos sabáticos aí, mas você já foi o bebedor de vinho, você me falou Sou apreciador, da adoro. Sua adega, né? Então, assim, aqui a gente respeita muito os nossos convidados. Obrigado. E como é uma novidade também, para mim, é a primeira vez que eu vou provar um vinho sem álcool. Que legal. 0 álcool. Fico muito honrado, pô. 0% de álcool. Obrigado. Né? Uma vinícola espanhola, muito conhecida, produz vinhos espetaculares, espumantes e tudo mais, e está investindo no 0 álcool. Então, vou provar com... Já provou? Saúde. Já provou? Não, 0 álcool? Não, esse aí não. Mas algum você já provou? Já provei, mas vamos lá. Vamos provar aqui. Por favor. Não vamos deixar de brindar de forma nenhuma, né? E jamais poderia fazer essa desfeita de você tomar uma coisa ou tomar outra. Muito gentil. Nenhum. Então vamos brindar aqui. Obrigado primeiro vinho que eu estou tomando sem álcool, low calorie também, é um Red Blend. Vamos ver aqui se ele tem... Aqui é difícil eles colocarem as uvas aqui atrás, mas bom, é um blend de uvas e vamos ver aqui o que vai acontecer. Bom, só pelo cheiro já tem um aroma diferente aqui. Que é diferente de quando o vinho tem álcool. É diferente. É diferente. É diferente. Tem uma acidezinha, tem um dulçorzinho. Não é igual a suco de uva. Não é. Não é suco de uva. Não é.
Por favor, não me deixe mentir. Não é suco de uva, não é. Não é suco Tem de um uva. processo, porque eu imagino que, como na cerveja, eles retirem o álcool, né? Eu creio que seja esse o processo. Né? Eles preparam o vinho e retiram o álcool, que é o que é feito na cerveja. Né? É a mesma coisa. Eu não tenho esse conhecimento, não. É. O meu, todos têm álcool. Mas, enfim, saúde. Obrigado pela gentileza. Lhe agradeço. Gentileza nada. Você é um cara espetacular. E eu gostei. Gostoso. Eu gostei. Gostoso. Gente, é diferente. Para quem não é... bem, é isso. Exatamente, é isso. Para quem não Vou pegar bebe... mais, tá? Posso? Pô, por favor, fica à vontade. Aqui a casa é sua. Agora, Zucatelli, como é que tá essa questão no momento, assim, com essa transformação toda do que a gente vem vivendo, né? O digital entrando forte em todos os lugares, a televisão tendo que balançando ali, tendo que se adaptar, né? Eu acho que, como eu falei aqui, é difícil. A TV vai acabar. Não vai acabar. Não vai, cara. Vai acabar. Ela vai se transformar como tudo, né? Assim como a chegada da inteligência artificial, algumas profissões vão passar a não existir mais, mas vão ser criadas milhares de outras. Antes de falar na televisão, como é que está sendo a inteligência artificial para você? Porque, no meu caso, por exemplo, uma coisa que eu demorava, às vezes, 4, 5 horas para fazer, hoje eu faço em 10 minutos. Ajuda muito. Para ser muito sincero com você, eu tô engatinhando, tá? Eu ainda tô usando a inteligência artificial como um super buscador. Então, mas Hoje para mim, o uso principal é este. Eu ainda não usei ela como um apoio de produtor de conteúdo, por exemplo. Ainda não fiz isso, mas as pessoas estão fazendo isso, está com um sucesso enorme e com ótimos resultados. Especialmente se a pessoa é cuidadosa com aquele conteúdo e ela vai dar aquela melhorada depois, aquela adaptada, etc, etc. Então, eu tenho visto o que eu tenho feito, por exemplo, vou gravar alguns comerciais. Outro dia eu fui gravar uma campanha muito grande no Sul e aí eu elogiei os textos pra galera. Eu falei, olha, tá muito bom o roteiro. Aí o pessoal brincou, foi inteligência artificial. E aí eu falei, isso é legal. Fiquei muito bem impressionado com aquilo, porque tava muito bom o material. Tava muito bom mesmo o material. Fiquei bem contente de ver aquilo. Inteligência artificial, obviamente, com os toques deles, com o conhecimento dos roteiristas e tal, mas tinha muita inteligência artificial ali. E eu fiquei feliz de ver. No meu caso, para ser muito honesto com você, eu tenho usado hoje ainda como um grande buscador. E eu adotei como buscador, e é o meu buscador, porque realmente é muito mais rápido, muito mais fácil. Você tem que às vezes dar uma ajudadinha, né? Você dá uma ajuda. Sim. Mas funciona. É uma relação que vai se construindo. Eu uso bastante, mas sempre tenho que dar o meu toque. Seu toque. Sempre tenho que dar. A gente tem que saber que ele é um assistente. Que, como todo assistente, você tem que treiná-lo para fazer. Né? Brilhante, é isso. E tenho tido. Tenho me relacionado muito bem com. Ganha muito tempo, né, cara? Muito tempo. Muito tempo. E o bacana disso tudo é que a pesquisa. A gente aprende a perguntar. Né? Porque a gente foi ensinado na escola a responder. E agora a gente tem que aprender a perguntar. De forma inteligente. De forma inteligente para você obter a resposta que você quer. Óbvio. Né? Então é muito curioso. E isso tem me ajudado muito aqui no podcast. Que legal. Né? Porque eu faço a pesquisa. Confesso que para você eu precisei fazer a pesquisa. Tamo junto. Eu falei, já sei um pouco, porque eu ainda gosto muito dessa espontaneidade, desse improviso. É legal, né? Mas algumas pessoas que eu não tenho tanta familiaridade com o tema, com o assunto, eu dou uma pesquisada lá, faço muita pergunta sobre o tema e tal, e vem pesquisas muito bacanas e eu sempre confiro o que ele está me dizendo. Nunca confio 100%. Eu acho que essa é a grande... No final das contas, a gente tem sempre que ser questionador. Que é bom, né? Não é? É bom. É bom demais. A gente foi treinado para isso. E a televisão? Nesse momento, você que está lá dentro, você que tem um programa diário, você que está ali no contato com o público e com os bastidores, como é que a TV está recebendo
não só a inteligência artificial, como também o digital como um todo? Primeira resposta para a tua pergunta. O canhão da televisão é um negócio absurdo, velho. Absurdo. Especialmente a gente conhecendo o nosso país como a gente conhece. Né? A gente viajando pelo Brasil, a gente saindo aqui, a gente está no miolo do miolo do miolo aqui em São Paulo, cara. Então você sai daqui, a força da televisão segue, como aqui em São Paulo, mas segue sendo talvez a única força em muitos lugares. Então esse é um ponto principal. Mas o mais importante para mim, de verdade, o que a gente está fazendo aqui, o que você está fazendo aqui, é um talk show. Você só está usando outra plataforma para divulgar. Sim. Então, eu não vejo o fim de um, o fim do outro. Eu vejo que nós temos hoje vários caminhos para divulgar o conteúdo de qualidade, que vai poder ser no Instagram, no YouTube, na televisão. O importante é que aquilo que a gente faz, aquilo que a gente produz, precisa ter qualidade. Se você fizer isso, a plataforma que você vai usar não faz diferença. Eu acho que todas as plataformas estão aí. E as emissoras de televisão, de forma muito inteligente, se adaptaram e estão usando essas plataformas também. Né? A Record tem o Link Podcast, que é fortíssimo, cara. É uma plataforma de podcasts que é absurda. E tá lá. Está usando essas coisas. A gente acabou de fazer uma transmissão de um concurso, do concurso de Miss Universo, foi exclusivo nas plataformas digitais, chamando com a televisão. Então, eu acho que todo mundo já entendeu a força dos diferentes veículos. E é muito mais legal se eles unirem forças e trabalharem da melhor maneira. Se a gente souber usar o canhão, o perfil, o segmento de cada um deles, se eu preciso falar só com a turma da Moca, peraí, então vamos usar o digital. Então, eu acho que a gente consegue fazer isso e tanto os produtores, tanto os diretores, tanto a turma do conteúdo, como a turma dos departamentos comerciais das emissoras, também já estão sabendo trabalhar dessa forma. Então o pessoal já sabe o que vender. Eu acho que está tudo junto e está tudo junto indo bem. Na minha opinião, está indo muito bem. Eu acho que esse crescimento é para todos. Eu acho que ninguém sai perdendo. Eu acho que todo mundo sai ganhando. Eu acho que hoje você tem novas opções, novos caminhos, novos espaços para as pessoas e que também são utilizados pelos grandes players da comunicação. E está tudo bem para todo mundo. Eu estou vendo essas ofertas de forma positiva. Eu concordo 100% com você. Agora, tem um detalhe que eu acho que tem diferença, porque eu estou vivendo essa realidade agora, que a televisão nos proporciona, que é a equipe. A equipe é uma relação diária. É uma delícia, né? É uma delícia, cara. É uma delícia, porque são pessoas completamente diferentes que, assim, não pense vocês que o apresentador não precisa de todo mundo que está ali, porque precisa. Todo mundo, cara. Uma equipe. Sozinho a gente não faz nada. Exatamente. E aqui no digital, pelo menos a minha experiência, hoje eu já tenho aqui a galera que está aqui comigo, né? Mas no começo, Celso, é você por você mesmo. Você acorda de manhã, o que eu vou fazer hoje? Eu vou ter que escrever, eu vou ter que ver meu figurino, eu vou ter que ver se meu cabelo tá legal, eu vou gravar, eu vou editar, eu que vou pesquisar, eu que vou fazer tudo. É eu. É sozinho, é solitário. Algo que na televisão você tem uma galera. Uma estrutura absurda. Uma galera, e eu acho que isso é riquíssimo, né? E eu acho que essa é uma relação, uma convivência que só a televisão para dar, né, cara? Porque é fantástico, né? Televisão é equipe. Acho que você falou tudo. Isso foi uma coisa que, para mim, eu acho que talvez uma das minhas paixões nessa minha transição do impresso para televisão, isso foi muito evidente. Porque no impresso você voa mais solo, né, cara? Sim. Você é um repórter, cara. Então, em algumas reportagens, em algumas, não em todas, você tá com um fotógrafo. E ponto. É isso aí, tua equipe, cara. É essa. São dois. Em algumas, muitas vezes você não está com fotógrafo. Porque já na minha época, comprava-se muitas vezes fotos das agências de imagem. Isso já existia. E aí o repórter que ia ralar e fazer e tal. Então você fazia muito voo solo. Televisão não tem voo solo. Televisão é uma galera para fazer. Isso é muito legal, cara. É muito legal trabalhar com gente. Cumplicidade, né? Com câmera, com o cara do som, com todo mundo. Meu, que é uma loucura, sensacional. Né? E em Nova York, nessa época, você deve ter vivido... Foi demais. Você, além de tudo, lá não tem estúdio.
É sempre outside, não é? É 90% na rua. A gente tinha um escritório lá e desse escritório a gente conseguia entrar ao vivo. Mas era cenário de Nova York, aquela parada que a gente adora. Ainda fazia da varanda, cara. Visual surreal, Sim, maravilhoso. sim, Então, sim. era muito bacana. E é isso, com a equipe. E aí a equipe se une ainda mais, né? Nesse tipo de situação, nas viagens, quando você é correspondente, quando você faz grandes coberturas, né? A minha recordação da cobertura das Olimpíadas de Londres é um negócio que eu não vou esquecer nunca na minha vida. Foi riquíssimo, cara. Ficamos um mês lá transmitindo aquilo e foi divertidíssimo. Muito trabalho, mas muita diversão. Foi absolutamente incrível. Assim como os Jogos Pan-Americanos no México, em Guadalajara. São experiências que você jamais vai esquecer. Jamais vai esquecer. Isso é muito legal. Você e a tua equipe, todo mundo junto. E aí você se esbarra com essas pessoas e a galera lembra. Cara, você lembra daquilo lá que a gente fez? É inesquecível. E é curioso porque às vezes você compartilha momentos com essas pessoas que nem com a sua família você compartilha. É verdade. Então vira uma família. É família. E toda vez total. que você encontra, né? Parece que vem aquela sensação de novo. Isso é muito doido, É né? muito bom, cara. É muito bom. É muito bom. Você passou por quais emissoras aqui no Brasil? Assim, meu primeiro emprego foi no Estadão e aí na Eldorado, na Rádio Eldorado, que é do Grupo Estado, tá? Então, fiz isso junto Qual ali. eu sou apaixonado. A Muito emissora... legal, né? É demais, não é? Puta, que Rádio dos emissora? melhores ouvintes. Rádio dos melhores ouvintes. É muito bom, né, A velho? Rádio dos melhores ouvintes. Porque o jornal... Vou confessar aqui, tá? É um sonho que eu tenho. É sério? Trabalhar na Rádio Eldorado. Putz, olha lá a Eu galera acho- da Rádio Dourado. Eu acho demais Aqui, demais meu. a Rádio Eldorado. Acho os programas... É a rádio que eu ouço É no muito, carro, em tudo é quanto muito lugar. boa a programação, não é, Até cara? quando eu não estou aqui no Brasil, eu ponho lá no aplicativo. E É legal. E ouço. É muito Eu bacana. sou fãzoca, eu adoro. E foi meu primeiro emprego em rádio, foi a Rádio Eldorado. Paralelamente à Rádio Eldorado, para poder... Quando eu comecei a fazer... Eu queria fazer mídia eletrônica, além do jornal, eu fui buscar formação, né, velho? Então eu fui fazer um curso de locutor no Senac. Eu fiz o curso de locutor no Senac. Beleza. Eu trabalhava no Estadão já, beleza. Tal. Eu só queria pegar essa manha da respiração correta, essa Eu coisa fiz toda. também esse curso. É muito bom, né? esse curso? Radialismo. É demais. Eu fiz esse curso aí. Depois virei professor. Eu dava aula no curso de apresentação de TV. E aí, cara, eu fui fazer esse curso. E eles ficavam com um banco de vozes da gente lá. E aí me ligaram de uma rádio do interior. Me oferecendo emprego. Eu falei, pô, não posso. Eu tenho outro emprego e tal. Eu trabalho aqui já e tal. Eu falei, não, mas você não pode nem ser folguista de fim de semana? Eu falei, opa, aí a gente pode conversar. E eu ia, cara. Eu ia. Então, trabalhei na Rádio Vanguarda de Sorocaba. Olha! Eu ia lá fazer FM, que era muito legal, porque já era uma parada de você sozinho, né? Sim, o cara de sim, FM sim. naquela época já era isso. Você já opera. Então foi muito rico pra mim. E aí eu fui fazer um pouquinho lá. Tudo isso ao mesmo tempo, tá, cara? Isso a gente tá falando tudo, fazer tudo junto, cara. Aí eu fui pra Record, foi minha primeira experiência de televisão, fiquei lá um ano. Minha primeira, ralei, passei por vários departamentos, fiz as primeiras reportagens. Que ano isso? 95. Entre metade de 95 e metade de 96. No meio de 96, a Band estava criando a equipe de cobertura das eleições municipais. E aí eles deslocavam 4 repórteres, Band Rádio, tá? Eles deslocavam 4 repórteres para colar, repórter chiclete, para colar nos candidatos, nos principais candidatos. Repórter chiclete. Cada um ficava grudado num candidato. Tipo, grudado, velho. Acordava na hora que o cara acordava e ia dormir na hora que o cara ia dormir. Ia para todos os comícios e tal, porque não podia perder nada. Qualquer coisa que acontecesse, você tinha que saber contar essa história. Beleza. E aí você precisava de 4 caras para substituir. Então eles faziam uma parada temporária e traziam 4 caras. E aí o diretor da rádio na época era meu colega de Estadão, porque ele também fazia dupla jornada como eu. Ele trabalhava no Estadão e na rádio. E aí ele me ligou e falou, cara, você não quer fazer 4 meses aqui? Eu falei, eu vou. Eu quero. Eu vou. Vamos lá, bora, vamos. Aí eu fui, fiz esses 4 meses. Quando terminaram os 4 meses, eles criaram o Canal 21. A Band criou o Canal 21 com os profissionais da rádio. E aí, cara, a gente levou para a televisão a expertise de rádio, do improviso, do jogo de cintura, de não ter roteiro. Aquela parada de rádio a gente fazia em televisão. E aí começou a minha experiência para valer em televisão, porque aí foi para valer. E eu fiquei fazendo... Continuava no Estadão, tá, velho? Aí eu fiquei fazendo os 2, o máximo que deu. Aí quando eu assumi um telejornal lá, já apresentando o telejornal, aí não dava mais. Aí eu tive que escolher, e aí eu escolhi a televisão, porque o bichinho já tinha. Já tinha. Aí fiquei na Band mais uns anos, aí eu fui pra TV Cultura,
Em 2002 eu fui para a TV Cultura, eles iam fazer cobertura de eleições, eu cobria política nessa época, e eles precisavam criar um núcleo de cobertura de eleições. Eles queriam criar um programa que chamava De Olho no Voto, e eles queriam criar um embrião de uma transição do Jornal da Cultura. Fazer uma parada mais solta, mais leve, aquele começo da história da gente fazer telejornal em pé, andar, essas coisas desse tipo. Então eu fui para criar isso. Então eu fui para criar esse De Olho no Voto, que era a cobertura de eleições, que era a minha praia, eu cobria política, e para criar um Jornal da Cultura edição de sábado, que era o embrião do novo Jornal da Cultura. Eu fiquei lá até a Record me chamar. E aí a Record me chamou, e eu já... eu fiz meu MBA em finanças quando eu estava na cultura. Então foi lá que o bichinho de ser correspondente bateu em mim, entendeu? Então quando a Record me chamou, eu falei, caraca, agora eu vou ser correspondente. Que legal. Eu vou para uma emissora que tem. Né? Que tem escritório nos Estados Unidos, uma emissora que tem um canhão enorme e tal. Eu falei, pô, é esse meu caminho. E aí fui embora. Legal, legal. Então você passou pela Band, Cultura e Record. Eu passei pela Band, pela Globo, pelo SBT. Que legal. E pela Record também. Que legal. E a Record sempre é um ambiente muito bom de se trabalhar, né? As pessoas são muito bacanas. E a Bandeirantes também. Todas as emissoras por onde eu passei, cara, fui sempre muito bem recebido, muito bem acolhido. E é interessante como cada emissora tem a sua característica de trabalho. É isso. Né? Tudo é televisão, mas cada uma tem uma maneira particular de fazer televisão. Como garoto merchandising, eu frequentei muito a Gazeta também. A Gazeta, eu fiz 3 meses. Eu fiz um programa de 3 meses na Gazeta. Frequentei também, muito a Gazeta. A Gazeta é muito legal. Lá no programa da Claudete, enfim. Então sempre é um ambiente muito, muito bacana. Mas atualmente eu acho que a minha experiência aqui está sendo muito, muito, muito importante, muito significativa para mim, pelas coisas que eu te falei, que a gente tem que aprender a fazer as coisas bem sozinho. Pelo tudo que você está falando, um dos problemas que a geração Z pode estar vivendo é porque a gente não vai largar o osso. Porque a gente gosta do que a gente faz. A gente gosta do que a gente faz. E pelo visto, né? E pelo visto, você é um desses caras que vai contribuir para que a geração Z ainda tenha problemas para continuar arrumando um lugar ao sol aí, né, Zucatelli? Eu amo o que eu faço, cara. Eu trabalho com muito amor, irmão. Sério, sério. É muito legal. A gente estava conversando disso hoje, juro, cara. A gente estava num intervalo lá, aí tava eu, Ana e Renata, e a gente estava falando sobre isso, cara. Como a gente gosta, cara. Como aquele ambiente é legal, como a gente se diverte ali, cara. E trabalha-se muito, cara. Trabalha-se muito. Porque... E às vezes você fala assim, a gente se diverte muito, vocês não trabalham? A sensação é de que não se trabalha, mas o trabalho é extremamente sério e tem uma responsabilidade, Deus, né? Porque você tá passando uma informação, cara. Você tá, assim, a pessoa confia em você. É isso, eu, quando cara. tô vendo você lá, eu confio no que você tá falando. Obrigado, né? obrigado. Eu confio no que você tá falando. E eu me esforço para não quebrar essa confiança. Não, mas acho que a questão do esforço é quando você não tem isso dentro de você. Eu não sinto que você se esforça. Eu sinto que você é assim, porque é assim. A gente tem que ter responsabilidade. Né? E pelo que eu vejo, você é um cara que não vai largar o osso tão cedo, né? Cara, eu adoro, eu sou realmente apaixonado pelo que eu faço, cara. Eu acordo feliz. Primeira coisa, quando eu me liguei, que eu acordei, então, agradecer a Deus, pô, tô vivo, mais um dia, obrigado, cara, tenho saúde, vamos embora. E eu vou muito feliz, cara. E eu respiro notícia, eu respiro informação, eu tô sempre plugado, tô sempre ligado. E me faz muito bem isso, cara, faz muito bem. O trabalho do jornalista, né, cara, hoje eu sigo jornalista, mas eu não faço só jornalismo, né, cara? Eu tô muito no entretenimento. Hoje em dia, vocês têm a oportunidade de falar de várias, né? E isso dá uma bagagem muito grande, né? Porque você tem que
saber sobre quase tudo, né? Assim, sobre o que está acontecendo, sobre o que vai acontecer, sobre o que já aconteceu, pegar referências. Então é muito bacana isso. Né? É muito rico. É muito do que a gente está vivendo aqui hoje, né, cara? Hoje eu descobri uma série de coisas sobre sua mãe, entendeu, cara? Eu já vi uma série de afinidades aqui da gente, um monte de coisa legal. Cada dia a gente aprende uma parada nova, né? Você conhece uma pessoa nova, uma história nova. Isso me faz muito bem. Eu adoro isso, eu adoro. Eu sou uma esponja, cara. Eu quero, quanto mais eu puder aprender e saber das coisas, eu tô o tempo inteiro querendo saber. E hoje em dia me oferece isso. Ele realmente me oferece isso pra gente. É um programa que oferece, porque sempre tem uma parada nova. Muitas vezes, e não é mentira isso, cara, o Bruno, nosso diretor, né? Você conhece o Bruno Gomes, um doce, um cara super talentoso. E às vezes eu tô nos bastidores, e aí tá uma matéria rolando lá, uma matéria legal, uma matéria especial e tal. Eu tô assistindo e tal, né, cara? A gente tá de ponto, microfonado, a matéria tá no ar. Eu falo pra ele, ô Bruno, não é porque eu trabalho aqui não, mas, cara, que programa bom, né, velho? Esse programa que a gente faz, cara. Eu tô assistindo a matéria feliz, sabe? Caraca, velho, que reportagem incrível. Que privilégio poder dividir isso com as pessoas. E eu sinto isso todos os dias, cara. Isso é muito bom, né, cara? É muito bom. Porque mostra que a gente tá no caminho certo. Porque a gente não faz televisão pra gente, né? A gente não faz televisão pra mim, cara. Mas se além de tudo eu ainda gostar daquilo, pô... Eu sou muito abençoado, né, cara? Sim, Só posso sim. agradecer, né, privilegiado. Né? Eu me considero um cara muito privilegiado e eu acho que quem faz o que ama, né, quem faz o que gosta, é uma felicidade ímpar. E quais são... Tem algum assim... Puta, cara, aquilo ali, eu ainda quero fazer aquilo ali. Cara, eu tem várias coisas que eu ainda não fiz na televisão, né, cara? Então, Tipo? eu não apresentei reality show. E eu gosto de reality show. Eu acho legal. Se uma hora a bola que cai e os caras me oferecerem, eu vou apresentar com o maior prazer. E aí, Marcelo? Ó, Marcelo. Não, eu gosto, cara. Eu acho super legal. Então, se um dia aparecer uma oportunidade dessa, eu vou fazer. Eu tô sempre aberto pra jogar, velho. Me chama que eu vou, entendeu, cara? Se a bola que cai, eu chuto pro gol. Mas tem alguma coisa eu gosto assim, disso. você falou do reality show, né? É uma coisa que tenho certeza que todo mundo que trabalha na televisão e que é legal, não é? É muito legal, porque é muito legal, dinâmico, é muito improviso, é muita coisa. Mas teria alguma outra coisa, assim, de repente, sei lá, fazer novela? Cara, assim, eu nunca fiz, né, cara? Vamos botar, fazer dramaturgia. Eu tô pode fazendo, ser bro. teatro, pode ser... Você tá fazendo? Tô, cara. O que você tá fazendo? Acabei de fazer o Bem Amado, o Feodorico Paraguaçu. Oh, que maravilha! Onde? Sério, cara, em Santo André, da minha terra. Você não divulgou isso. Na próxima eu vou te chamar. Por favor. A minha história com o teatro é legal, cara. Primeira coisa, eu aprendi a improvisar e me tornei um improvisador porque eu não consigo decorar. É uma limitação minha. Então, por isso que eu virei um cara do improviso. Porque você tem que saber fazer alguma coisa, né, cara? Então, e como eu não conseguia decorar, eu aprendi a improvisar. Eu sei contar tempo com a cabeça, eu consigo contar o tempo. Então, eu lembro que eu fazia as entradas ao vivo na televisão, numa época em que repórter muitas vezes decorava o texto que o editor mandava. Os caras mandavam o texto e eu falei, esquece, cara, não tem nenhuma chance de eu decorar isso. Eu vou dar a informação que está aqui. Qual é a deixa? Ah, a deixa é tal. Quanto tempo tem que ter? Tem que ter tanto tempo. Beleza. E eu falava, quando eu dava o tempo, o pimba, eu dava a deixa e mandava pau. Eu sabia improvisar, mas não sabia decorar. Então o teatro para mim é um desafio, cara, porque eu tenho que superar uma dificuldade muito grande, velho. É muito legal. Na época da faculdade de jornalismo, a gente conversou, a gente tinha um diretor de comunicação da faculdade, que era genial, chamava Jacques, um francês espetacular. Um cara apaixonado por cultura. Tudo que a gente pedia pra ele, ele fazia pra gente, cara. Aí eu pedi pra ele, falei pra ele, Jacques, a gente precisava de um grupo de teatro aqui, porque teatro vai ajudar a gente a se soltar, teatro é um negócio muito rico. Tá? Eu tinha feito teatro no colegial, na escola e tal. Eu falei, a gente precisa de uma coisa mais profissional, de alguém que bote a gente pra assumir a responsabilidade do teatro. Eles contrataram o Márcio Megaton, cara, pra ser nosso diretor. E ele criou um grupo de teatro. Então a gente tinha um primeiro grupo de teatro lá. E a gente fez isso durante alguns anos, enquanto deu. Mas aí todo mundo trabalhando. Como eu te falei, eu comecei a trabalhar logo no Estadão e tal. Eu fiz quanto deu. Mas eu adorei. Foi uma experiência riquíssima na minha vida. E guardei. Ficou lá. Beleza. Há alguns anos. Minha mulher é jornalista também, tá? A Ana Cláudia é jornalista de formação. A gente se conheceu na faculdade. Há alguns anos, quando a gente voltou para o Brasil, a Ana, enfim, resolveu colocar para voar o sonho da vida dela, que é ser atriz. Aí ela voltou a estudar. E foi pro teatro musical, foi fazer canto, foi fazer dança, foi blá, 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 blá. Ela tinha feito Célia Helena lá atrás, no passado, fez Emílio Fontana, fez um monte de coisa. Mas também não trabalhou como jornalista. Aí ela botou isso e começou a fazer.
E começou a fazer e tal. E aí o que aconteceu? A gente embalou, a gente estava vindo de um período em Nova York, onde a gente assistia todos os musicais e tal. Beleza. A gente voltou para cá e a gente embalou nessa onda de começar a ver as coisas sendo feitas aqui no Brasil e tal, e tal, e tal. Ela mais no objetivo de trabalhar e eu curtindo, aprendendo, divertindo e tal, tal. Bom, veio um pequeno convite de um grupo lá do ABC, de Santo André, da FEASA, que é a Federação das Entidades Assistenciais. Eles montam uma peça todos os anos e eles montam um grande texto. É beneficente, é para ajudar as entidades de lá. Então, ou eles pagam muito barato pelos direitos, ou as pessoas cedem os direitos para eles. E eles sempre fazem grandes títulos. E eles fizeram Hermano Teu na Terra de Godard. Muito bom. Que é muito divertido. Muito dos bom, melhores do muito mundo. bom. Sim, é um sim, texto sim. genial. É. Aí os caras me ligaram e falaram. E eles sempre tentam convidar alguém que tem alguma exposição para poder Sim, atrair claro, o público. claro. Né, cara? E aí eles me ligaram e falaram assim: cara, você é de Santo André, né? Sou de Santo André e tal. Você não faria uma participação nessa peça, assim, assim, assado, blá, 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 blá. É só pra gente divulgar e tal. Um jornalista que era lá da região que me achou e me convidou. Eu falei: eu vou. Eu faço. Era um pequeno papel, era só uma ponta, porque eu não podia ensaiar, não tinha tempo de ensaiar. E aí eu fiz essa pontinha. Uma semana antes aconteceu um problema lá e um papel importante da peça sobrou. Faltava uma semana. Cara, aí os caras falaram: e aí? Eu falei: uma semana, vocês têm que me ajudar. Porque, cara, como eu vou fazer isso? E eu fiz. E deu muito certo, foi muito legal e tal e tal. Aí, cara, aí o bichinho, né, irmão? Aí o bichinho, né, velho? Aí eu fiz, aí saíram umas notinhas em jornal, tal. Saiu uma notinha no jornal, que eu tinha feito isso daí e tal, tal. No jornal, né, na internet. Saiu uma notinha e tal, pau. Uma diretora que estava trabalhando com a Ana, a Fernanda Chama, falou, estava montando o Christmas Carol. Ela falou assim: pô, será que o Zucca não faz o Bob Cratchit pra gente? Pô, eu vi que ele tá fazendo. Maravilhosa. Eu vi que ele tá fazendo. Ah, fala pra ele. Aí a Ana me ligou, falou: pô, passa aqui, a Fernanda quer te falar uma coisa. Eu falei: o quê? Não, passa aqui, vem aqui, passa aqui quando você estiver voltando pra São Paulo. Eu falei: tá bom. Aí passei lá, ela falou: ah, não faz esse papel, vai ser demais, cara, é sua cara. Faz. Eu falei: Fernanda, não canto, né? Se cantar tem que ser com o coro, com a galera. Não, tudo bem, a gente põe o pessoal pra cantar com você, não sei o que lá e tal. Eu falei: ela sempre dá jeito pra sempre, tudo. pô, sempre. Fui lá e fiz. E foi apaixonante, irmão. Apaixonante. E as coisas acontecem todas ao mesmo tempo, né, cara? Porque quando saiu a data de estreia da peça, velho, bateu com a data de estreia do meu programa novo na Record, 5 horas da manhã. Pô, e a peça acabava, né? Você imagina que loucura que foi a primeira semana até acertar o meu fuso e tal. Mas aí eu fiz, foi muito legal. E aí foi pintando uma coisinha, outra. Aí um grupo, que tô eu e a Ana, a gente tem um grupo lá e aí a gente montou Sete Suspeitos, que é uma adaptação do jogo Detetive. Ficamos em cartaz aí 3 anos, a gente fez essa peça, que foi muito legal e tal. Nossa, então você já tá trabalhando como ator já, então. Eu não tô sabendo, pô. Eu tô fazendo. E aí agora, esse ano, o pessoal montou Bem Amado. E aí a gente foi pra leitura, a gente fez a leitura, e aí depois da leitura o César Finhanha virou lá e falou assim: e aí, cara, você faz o Dorico? Eu falei: mano do céu, é muito texto pra mim, cara. Eu fiquei com muito medo de não conseguir, muito medo. Eu falei: não, faço, vou. Mas o Dorico não tem como dizer não, cara. Não é? Não tem como. Como é que você fala não para o Dorico Paraguaçu, cara? Não tem como. Ainda mais nos dias atuais, não tem como. Não é? Mormentemente falando como dizer não, cara. Sim. E aí foi, cara. Eu fiz. E aí você vai saber isso muito melhor do que eu, porque eu não entendo disso. Eu faço, né, cara? Eu vou, né? Em determinado momento, chegando um pouquinho depois da metade dos ensaios, alguma coisa acontece que o texto entra, cara. Entrou. Uau! Ele entrou, cara. Ele tá ali. Aí ele entrou tudo, cara. Aí entra o seu texto, entra o texto de todo mundo. Aí você sabe a coisa mais linda do mundo, velho. É um clique, né, que dá. É louco, né? É louco. Eu nunca tinha vivido isso, porque eu nunca tinha feito um papel tão grande. E aí foi muito legal. E o Dorico só pra você ter ideia, hoje uma das coisas que eu faço é falar de vinho digital. Tem um canal, Juan Alba 4, no Instagram. Eu fiz começando. A ignorância é que astravanca o progresso. Maravilhoso! Eu acho demais, cara. Acho demais. É genial, não é? E aí eu comecei a falar sobre o desconhecimento do vinho brasileiro e tal. E, pô, cara, o Dorico é demais, né, cara? É demais. E você não sai de cena, né, cara? Eu só saía pra trocar de roupa. Então eu saía pra um lado do teatro e eu ia trocando, aí entrava pelo outro, cara. E foi muito louco. Muito legal. Mas foi um desafio muito bom pra mim. Acabei de fazer, cara. Foi agora. Pô, em setembro. Foi uma experiência riquíssima. Então,
Eu tenho feito isso. Oh, que beleza. Na próxima eu vou te convidar, por favor. Por favor, vai ser um prazer. Eu vou ficar um pouco nervoso você não conversando na plateia. Não, que isso. Preciso dizer que eu vou ficar um pouco nervoso, mas Por tudo favor, bem. não fique. Você gosta de pet? Só um pouco, né? É? Eu adoro, né, velho? Eu sou cachorreiro doente. É né, mesmo? brother? Eu sou. Sou apaixonado por eles. Sempre foi? Sempre fui, cara. Sempre fui. A minha vida inteira fui criado na minha família sempre muitos bichos na casa dos meus pais. Muitos, de todas as espécies e tipos. Então, sempre teve muito bicho, sempre foi muito legal. E aí, quando eu casei, a Aninha nunca tinha tido bicho, então ela achava que não gostava de cachorro. Até um dia que ela me falou... Aí você convenceu. Eu não consegui, pra ser sincero, velho. Eu consegui hamster, eu fui conseguindo umas outras coisas, velho. Aí Até chegar no cachorro. Aí um belo dia deu um clique nela, ela falou, eu quero um cachorro. Eu falei, caraca. Hoje tem 5 lá em casa. 5? 5. Caramba. Por mim teria mais ainda. É mesmo? Eu adoro. Olha, eu já tive bastante cães. Né? A última minha foi meio dolorido, bem dolorido pra mim. Ela morreu com a doença do carrapato. Caraca. Uma beagle linda, chamada Biba. Biba. Biba Alba. Biba Alba, espetacular, velho. Maravilhoso. Aí dali pra frente eu falei, não, acho que minha cota de bicho já deu. E filhos? Não tenho. Não tem filhos? Teve, não, cara. Pô, mas também com 5. A gente não teve, cara. Eu vou te falar como foi isso na nossa vida. Em vários momentos, obviamente, a gente pensou em ter, né, cara? A gente tá junto desde a faculdade, né, brother? Então eu tô casado há mais de 25 anos. E aí a gente pensou em ter várias vezes. Mas a nossa opção de vida, de a gente estar livre, da gente mudar de país, da gente mudar de cidade e tal, a gente entendeu, cara, que era uma escolha nossa e que a gente não deveria submeter ninguém a essa parada, que não seria correto a gente fazer isso. E aí foi uma decisão nossa. Falei, não, cara, vamos fazer do nosso jeito, porque isso é pra gente escolheu isso pra gente, né? Tem que fazer alguém acompanhar a gente nessas loucuras, a gente achou que não ia ser legal. E tá tudo bem. E é super bem resolvida essa parada pra gente, tá? É bem legal e tá tranquilo. Então vamos falar dos pets, então. Você tem 5 pets. Eu tenho 5. Quais são as raças? Cara, é tudo misturado. A minha história com os pets começou com o Paçoca, um Lula Pomerânia, que, como você falou da tua Biba, ele acabou de nos deixar dia 26 de agosto e pra mim me quebrou, porque o Paçoca era meu filhão, cara. Então, eu tenho todos eles tatuados na perna aqui. Tá? É mesmo? Todos aqui. E eu sou absolutamente apaixonado. E aí o Paçocão nos deixou e tal agora. Eu tive o Paçoca e depois veio a Tapioca. Aí a Tapi morreu muito jovem, ela teve um problema muito sério, que é o colapso de traqueia, e ela morreu com... Qual é a raça? Spitz também, Lula Pomerânia. Ela morreu com 5 para 6 anos, e aí a gente ia ficar só com o Paçoca. Não sou bom de cães, então vou entrar aqui. Pacoca Dog. Hã? Põe aí Pacoca Dog, que você vai ver o cara. Pacoca de Paçoca Dog. Você tá no Instagram? É Pacoca Dog. Você vai ver o cara. Tô aqui no... Mas vai aparecer ele. No Google vai aparecer ele. Pacoca Dog. Essa aqui? É esse cara aí. Esse aí é o Paçocão. E aí, cara, aí veio a Tapi. Aí a gente, quando a Tapi morreu, a gente ia ficar sem. A gente ia ficar só com o Paçoca, que a gente ficou meio quebradão assim, né, cara? Foi a primeira vez que a gente tinha perdido um e tal, né? Já eu casado, eu já tinha, quando eu era garoto, já tinha. Mas meu filho, meio mais próximo, assim. E aí, mas aí ele entrou numa deprê. Ele entrou em depressão, parou de comer. E aí a gente teve que pegar outra. Aí pegamos, aí veio a mandioca. O pessoal rindo. É isso. Paçoca, mandioca. Paçoca, tapioca, mandioca. Aí, na sequência, veio o cafezinho. Cafezinho de luva, cafezinho. Que é uma figuraça, tal, lindão de tudo, cafezinho. E aí, cara, aparentemente a gente tava com a lojinha fechada ali, né? Já era muita gente, não, tá bom já e tal. Há alguns anos... por causa do Paçoca e por causa do Paçoca na televisão, o Paçoca virou um personagem importante na televisão. Ele abriu as portas para que eu conhecesse o universo da proteção animal, que eu não conhecia. Levando o Paçoca para a televisão e fazendo uma série de reportagens com ONGs e com protetores, eu me apaixonei por essa causa. E essa é a causa da minha vida hoje, essa parada da proteção animal. Eu sou absolutamente fascinado por isso. E faço muitas coisas nesse caminho. Abraçamos essa parada, abraçamos isso com muita seriedade. Eu conhecia as ONGs, eu não conhecia nada, cara. E a gente começou a receber essas pessoas no programa, no Hoje em Dia, começamos a fazer quadros especiais, quadros do Paçoca, viajando com ele, fazendo as coisas com ele, visitando as ONGs e tal. E eu fui conhecendo esse universo. Isso virou uma causa muito importante na minha vida, até que na pandemia a gente montou com um grupo de amigos um aplicativo de adoção de cães, porque as ONGs estavam lotadas.
absolutamente saturadas, porque não tinha mais doação, não tinha nada, tava tudo parado, velho. Só que a galera começou a abandonar mais cachorro ainda do que já abandonava antes, É uma cara. pena, né? Virou um inferno. Isso que eu acho que, assim... cara, se você tem um animal, você tem que cuidar dele até o final, cara. Até o final. Mas não é o que acontece, cara. Não é o que acontece. uma... E a gente começou esse processo, e aí eu mergulhei cada vez mais nessa parada, e aí começou... Se não me engano, a Ana também tem uma... Tem, a Ana também tem, adora cachorro também, cachorro. adora. A gente tem um núcleo cachorreiro. Né? Tem o Julinho Casares, a gente tem uma galera de cachorro. Que legal. Um ambiente cachorreiro. Cachorreiro. Bom, cara. No programa mais pet-friendly da TV brasileira, brother. Eu falo pra minha mulher o seguinte, eu falo assim, amor, o negócio é o seguinte, você já tem um cachorrão dentro de casa, não tem lugar pra outro. Minha mulher fala a mesma coisa, cara. Eu não vou negar. Né? E aí, velho, entrando nessa parada, as coisas começaram a acontecer, eu fiquei muito próximo disso. Mais próximo ainda das ONGs. Eu ganhei grandes parceiros. O Christian, que está aqui nos bastidores, eu conheci nesse processo, que trabalhou com a gente na Pet Ponto, nessa iniciativa na época de adoção e tal. Bom, o Chris é um cachorrão. Esse é um cachorro. É um cachorrão. Brothers. E aí, cara, o que aconteceu? O meu telefone cada vez mais toca nesse sentido, né, cara? Então, de conseguir adotantes. E eu faço muito isso, né? A galera me liga, cara, tô com os cachorros aqui, achar um cachorro, vê se você consegue alguém. Aí eu falo com um, falo com o outro. Você acaba virando uma pessoa que faz isso o tempo todo. Era dia 20, qualquer coisa de dezembro, época de grande abandono de cachorro. Isso é muito comum, infelizmente, nessa época do ano. E aí, a veterinária dos meus cachorros, que era, na época, chefe do CCZ, do Centro de... Esqueci agora. O que é CCZ mesmo? Como é que é, Christian? Centro de Controle de Zoonoses. É isso. Ela me ligou e falou assim, cara, acharam um cachorro em Itapecerica da Serra abandonado no meio da rua, tava lá e tal. Cara, vamos achar alguém? Eu falei, cara, dia 23 de dezembro não vamos achar ninguém, cara. Como que ele tá? Não, tô levando ele pro consultório. Pô, se não tiver nada que ele possa ficar com os meus, manda pra minha casa. Esse é o hambúrguer, tá lá até hoje. O seu presente de Natal. E lá ele ficou, né, velho? É o hambúrguer. Chegou com parvovirose, tava super doente, mas a Fátima é porreta, velho. E salvou o cachorro, 10 dias de internação. E ele tá lá com a gente. Passou mais um tempo, cara, apareceu uma cadelinha que também comprou na grave de saúde, que não estavam conseguindo resolver e não sei o que lá. Foi abandonada, a Fátima me ligou. Falei, manda aí, pronto. E aí chegou lá em casa a banana nanica. É isso, cara. E você põe todos juntos dentro do carro? Todo mundo junto. Todo velho. mundo. Até na moto, cara, eles andam comigo. Fala sério. Sério, até na moto. Tô fazendo um sidecar pra poder levar todos, cara. Olha. Na minha moto, cara. Mas você curte carro também? Eu curto carro e curto moto. Curto muito, velho. Muito. O que você acha aí dos carros elétricos, cara? Cara, eu ando de um carro 100% elétrico, tá parado aqui na porta. É mesmo? Eu hoje tô eletrificado. Tá eletrificado? Eu sou eletrificado, cara. Eu tô apaixonado por isso. Tô pilotando uma picape elétrica, 100% elétrica, e eu vim de Curitiba com ela, cara. Eu tava conversando com um cara outro dia que acabou de voltar da China. Ele falou que o problema que a gente encontra com o carro elétrico aqui no Brasil, lá eles encontram com o carro a combustível. Ah, é? É. Você tem que pagar $15 mil. Você pode ter sua Cayenne, sua Porsche, sua Lamborghini, o que você quiser, a combustível. Só que tem duas coisas. Você paga $15 mil, porque é uma placa especial, e você não encontra abastecimento. Não tem mais posto? Não tem posto. Que loucura. Quer dizer, tem, mas não com a frequência que você encontra. E o carro, você não carrega o carro. Você troca a bateria. Eu vi isso. Você viu isso? Incrível, velho. Cara, é espetacular, né? Imagina você chegar num lugar, você não precisa carregar. Você troca a bateria e coloca no seu carro e tira. Não é que... Enfim. Cara, eu tô totalmente eletrificado. Eu fiz um teste, comprei um carro elétrico pequeno, me apaixonei, e agora eu tô com essa picape, chama Ridara, cara. É da Geely, cara, que comprou a Volvo. Olha o tamanho que os caras tão, velho. Não. É surreal, brother. Os caras são gigantes, cara. Eu vi até ontem uma matéria paga, mas achei ótimo. Falei, pô, essa matéria o cara pagou bem pago. Que bom. Da BYD, eu acho. Mostrando a fábrica dos caras. É uma cidade. É uma cidade, cara. Uma cidade, coisa velho. absurda, assim, enorme. E, Uma cara, é muito doido isso, né? É muito louco. Não, mas você tá se dando bem, tá curtindo. Cara, é muito difícil voltar pra combustão. E ó, entenda que eu ando de picape, tá? Por causa da bike. Eu gosto de pedalar, então eu sempre tenho picape pra poder levar as bikes e tal. E aí, cara, eu saí de uma picape a combustão, muito legal, com motorzão, mudei pra elétrica. Eu não consigo voltar, cara. Eu não consigo voltar, porque assim, você tem um desempenho que é muito melhor. O torque é absurdo, é instantâneo. Então ele te dá uma agilidade no trânsito
O silêncio, cara. É uma delícia, velho. E essa facilidade, né, cara? Eu carrego em casa, eu moro em casa. Pimba, eu carrego à noite, já era, cara. E carrego a cada 2 semanas, velho. Nossa. Porque a autonomia é absurda, quase 600 km de autonomia. Cara, é surreal. Não tem... A economia que eu faço, cara. Então, eu tô totalmente eletrificado. Que bom. Sem qualquer preconceito. É o seguinte... Como tudo na vida tem seu prazo de validade. Mentira, já? Cara. Caraca, é uma velho. pena mesmo, porque eu poderia ficar aqui horas. Então vamos beber. Eu acho que eu consigo falo muito, né? identificar... Desculpa aí. Não, então, mas é isso disso que eu vou falar. Eu acho que eu consigo me identificar uma dificuldade sua. Vai. Todo final de programa aqui, a gente pede para a pessoa mandar um recado. E pelo que eu vejo, e pelo que eu já te conheço, pouco, mas te conheço, é difícil você focar e falar sobre uma coisa só. Então, de qualquer forma, do seu jeito, queria que você olhasse para essa câmera aqui. Beleza. E deixasse uma mensagem, sei lá, uma reflexão sua sobre o momento que a gente está vivendo, que eu acho que é muito delicado, a questão da televisão que nunca vai morrer, sobre o seu trabalho no Hoje em Dia, que é brilhante, e você tá lá todos os dias de manhã com esse sorrisão aí, com essa simpatia, com essa alegria que eu acho que é fundamental e é contagiando, principalmente nesse horário da manhã. Obrigado. Né? Porque, pô, você pegar alguém mal-humorado de manhã é complicado. Então eu queria que você desse não precisa ser correto, mas seja o Celso Zucatelli. Vamos lá. Primeiro, obrigado. Antes de qualquer coisa, muito obrigado. Eu fiquei muito, muito feliz, brother. Eu gosto muito de você, você sabe disso. Eu também. Então eu fiquei feliz demais com esse convite. Primeira coisa. Mas para você que está acompanhando a gente, eu acho que a coisa mais legal que a gente pode dizer, especialmente, a gente está gravando isso no fim de ano, eu não sei quando que você vai exibir. E outro dia eu até falei isso nas minhas redes sociais. Se cobre menos, não se cobre tanto. Fim de ano as pessoas se cobram muito, né? Eu deveria ter feito mais dieta, deveria ter ido mais para academia, deveria ter bebido menos, deveria ter qualquer coisa, cara. Se cobre menos e viva o teu momento. Agradeça a Deus pela vida e viva o teu momento. A coisa mais importante que a gente tem na vida é a possibilidade de estar com os nossos amigos e com a nossa família. Dê muito valor para isso. Deixe de fazer algumas coisas que aparentemente são muito importantes para ficar com a tua família, para ficar na tua casa, para curtir os seus amigos, para abraçar as pessoas que você ama. E procure sempre levar uma palavra boa para essas pessoas. Para qualquer pessoa, leve uma palavra boa. Sorriso é grátis. É grátis. Espalhe coisas boas. Valorize os bons momentos. E, principalmente, agradeça. Porque viver é bom demais. Então, a gente está aqui para aproveitar com quem a gente ama. É isso aí. Poxa, então, ó, mais um vídeo aqui. Good, brother. Pô, prazer enorme estar aqui com você. Primeira vez que eu provo um vinho sem álcool e, com certeza, está sendo um prazer ter essa experiência com você aqui. Bom, super obrigado mesmo por você estar aqui. Eu acho que esse é um dos episódios que a gente teve mais sinergia, mais prazer. Claro, a gente vem, né, de um ambiente muito semelhante, a gente já viveu coisas juntos, a gente criou uma identificação muito grande aqui, mas aqui o Wine Opencast é isso, onde bons vinhos encontram boas conversas, mesmo que seja um vinho sem álcool. Então, para você que acompanhou a gente aqui até agora, compartilha, siga a gente no canal, que é super importante. E, bom, que a gente tenha mais momentos incríveis como esse. Como ele falou, o momento é tudo nessa vida. É tudo. Então, vamos tentar exercitar. É um exercício diário para a gente viver os nossos momentos e que esse seja momentos maravilhosos que a gente possa viver. Amém. outras e outras vezes. Muito obrigado. Saúde. Saúde. Até breve. Valeu. Até a próxima.